Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo as crônicas de Israel, como você nunca viu. Hoje, capítulo 4. Quando o livro de crônicas ele procura ligar a genealogia dos levitas a Adão, e eles fazem isso nessa longa introdução, desde o capítulo 1 até o 9, eles estão querendo reafirmar a divinização, não sei se é esse termo, mas a chancela do céu sobre o seu ministério. E nós vemos aqui como que a promessa de Deus é passada de uma família para outra. Hoje nós vamos comentar a Batalha do Gilboa, a batalha final para Saul e seus descendentes. A profecia bíblica, ela foi clara que o reino seria tirado da mão de Saul e seria colocado sobre o ombro de Davi. E existem dois motivos basilares para tal feito de Deus. O primeiro foi que Saul pegou para si o direito de sacerdote. E isso foi tido na época como uma grande transgressão. Logo no começo do reinado de Saul, ele combinou com o profeta Samuel, que também era sacerdote, que eles iriam oferecer um sacrifício, haveria uma festa ou haveria uma guerra, não lembro mais direito, e combinaram que esperariam Samuel chegar para oferecer os sacrifícios e então começar as atividades. Acontece que Samuel começou a demorar muito, Saul não aguentou a impaciência do povo que pressionava e ofereceu ele mesmo os sacrifícios. Quando Samuel chegou, Samuel o repreendeu e disse: homem, como que você fez uma maldade dessa em Israel? Deus estava pronto a perpetuar o teu nome na linhagem dos reis de Israel. Agora, porque o Senhor fez isso, a coroa será tirada de sua família e dada para alguém apto a seguir com os requisitos do céu. Muito bem. Saul ficou triste, recebeu aquela palavra, mas como ele era um lutador, ele decidiu guerrear contra Deus e se impor, exigindo o cumprimento da promessa de que seus descendentes seriam reis. Muito bem.
Acontece que no final de seu ministério como rei de Israel, o rei Saul, ele deu outra escorregada. Eu ia falar escorregadela, mas não foi uma escorregadela, foi uma senhora escorregada. Ele estava também, não sei se foi um pouco antes da batalha do Gilboa, não sei, talvez tenha sido. Se não foi, você me perdoa aí, porque a gente está tentando comentar os textos e encaixá-los de modo coerente na cronologia. Então nós temos que pegar as crônicas e tentar encaixar na cronologia bíblica para que possamos compreender melhor. Então aconteceu que Saul estava muito preocupado com essa batalha. E ele queria saber se ia vencer, ele queria saber se Deus iria aprová-lo. Sabe o que ele fez? Vem cá, chega mais perto. Ele abandonou a Deus ao vigia das pessoas. E em vez de consultar os profetas, ele foi consultar os mortos. Então, ele foi numa cidade, Endor, e tinha uma velha necromante. Ela consultava os mortos. E Samuel já era morto. E Samuel era o conselheiro do rei. Então, Saul se vestiu de pessoa comum, entrou na barraca da velha e falou assim: eu quero falar com alguém que já morreu. Vamos fazer aqui uma sessão espírita, uma sessão mediúnica. A velha de Endor, muito sabida, falou assim: tu pensas que me enganas? Por acaso não sabe que eu sei que o senhor é o rei Saul? Por acaso o senhor não sabe que eu sei que houve um decreto dizendo que todos os necromantes, todos os que consultassem os mortos, seriam mortos? O senhor está armando cilada comigo? Eu sei que o senhor é o rei Saul que veio até mim. Aí o rei Saul se identificou e falou: é verdade, mas fique tranquila, eu sei desse decreto que eu promulguei, mas você não vai morrer sob ele, porque eu estou desesperado. O meu conselheiro pessoal, Samuel, morreu, eu preciso ir a uma batalha e eu quero saber como é que vai ser, eu quero porque quero, fique tranquila. Convenceu a velha de Endor a fazer a sessão espírita. E ela começou dos rituais. E ela fala assim: estou vendo um velho subindo, um velho vestindo uma capa preta. Saul disse: é Samuel, eu conheço. E ele começou a conversar com Samuel. Eu não lembro agora qual foi o diálogo. Depois você olha aí, tá nos textos.
Mas houve uma conversa e me parece que Samuel disse que não tinha mais jeito, que estava tudo perdido e não lembro mais a história. Mas depois a gente pode resgatar se quisermos. O importante aqui é você saber que o rei Saul está fazendo uma coisa que era proibida pelo vigia das pessoas. O céu proibiu o rei Saul de consultar mortos. O céu proibiu os israelitas de consultar mortos. O céu proibiu os judeus de consultar mortos. E agora aqui a gente tem que fazer uma menção. Israelitas, acho que eles chamavam de israelitas os que estavam unidos a Samaria. Acho que eles chamavam de judeus os que estavam ligados a Jerusalém, em Judá. Então, mas para nós hoje, para nós aqui eu digo cristãos que estamos comentando, judeus e israelitas não tem diferença. É o mesmo povo. Então existia um decreto dizendo que os judeus, os israelitas, não deveriam consultar mortos, porque seriam mortos todos que fossem pegos nessa prática. Essa ordenança está valendo até hoje? Sim. Todos os participantes do Israel espiritual não devem se meter com aqueles que já morreram. Os mortos não sabem coisa alguma do que acontece aqui embaixo do céu, embaixo do sol, e eles não virão aqui dar conselhos. Nós podemos saber que não se tratava de Samuel, por pelo menos dois motivos. Era proibido aos mortos, aos vivos, comunicarem com os mortos. Se eles sabiam que os mortos não se comunicavam com os vivos, então eles sabiam que alguém se comunicava. Quem era? Era o espírito ou espíritos malignos que ficavam circundando o céu, atentos para pegar o desavisado e se passar por queridos que já tinham morrido. Outro motivo, não era Samuel, por quê? Se eles estavam brigados na vida, tanto é que Saul implorou para que Samuel fosse falar com ele. Samuel rejeitou, não quis. Então, se Samuel queria, se Samuel não queria falar com ele em vida, acha que depois da morte Samuel ia falar? Muito bem. Meu Deus, tem o terceiro motivo que eu ia falar aqui. Gente, eu estou com a minha mente tão devagadora, ela é devagar. Então, o primeiro é não consultar os mortos, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. O segundo, eles estavam brigados. Ah, e outro. A velha de Endor diz: eu estou vendo um homem saindo de baixo. Ela disse que o velho subiu, um velho com a capa, e que Saul identificou como Samuel. Mas, para ser coerente com as crenças de que os mortos vão para o céu,
Tem gente que fala que morreu, vai para o céu e já está no céu, de delícias. Então, para ser correlante com essa narrativa, o morto Samuel não deveria subir da terra. Ele deveria descer do céu. Lembra? O pobre Lázaro estava no seio de Abraão. Então, quando viram os mortos, o rico Lázaro estava no inferno, sofrendo o calor da desgraça, e o rico estava no céu, gozando as delícias. Então, para ser coerente com essa narrativa, Samuel deveria descer do seio de Abraão. Mas não, ele subiu da terra, mostrando o engodo. Sobre a parábola do rico e Lázaro, a gente precisa abrir um capítulo especial para falar sobre isso, tá bom? Mas o assunto não é esse, então voltemos para os trilhos. E o capítulo 10, ele mostra a história contada aqui, mostra que foi por esse motivo, por ter consultado a velha de Endor, que Saul foi rejeitado como rei. Então conta a batalha. Saul estava com seus filhos na luta e não me lembro se Saul foi atingido, meio que sem querer, e aí ele pediu para que seu ajudante o matasse. Então o seu ajudante o matou e matou-se a si próprio também. Então, no outro dia, quando eles foram procurar os espólios de guerra, eles viram os corpos de Saul e seus filhos mortos. Então eles pegaram a cabeça do rei Saul e colocou no templo de Dagon, no templo de um dos deuses filisteus. Esse capítulo 10, que conta a trágica morte de Saul e seus filhos, especialmente do amado Jonathan. Jonathan era amigo pessoal de Davi, e Jonathan cria que Deus tinha tirado da sua cabeça a coroa e colocada sobre a cabeça de Davi. E ele concordou com isso, estava disposto a ajudar Davi, se fosse preciso, para que se concretizasse essa predição do céu. Então essa é a Batalha do Gilboa. Todos os descendentes de Davi foram mortos. Davi não, perdão, Saul. Na verdade, ele não faz menção aí, mas não foram todos os descendentes. Foram todos os filhos. Porque Simei, que brigou com Davi, era descendente de Saul. O próprio Mefibosete, neto de Saul, ainda vai aparecer daqui a pouco, né, em colóquio com o rei Davi. Mas o fato é que, depois desse evento do Gilboa, Davi começou a reinar e se estabelecer como rei em Israel. Primeiro de uma tribo, não é? Só depois porque ele reinou alguns anos numa tribo, só depois que o reino foi unificado. Aí se juntaram
12 tribos de Israel. Muito bem. A tônica triste aqui é a morte de Saul. Saul, um homem lutador, ele tentou fazer o certo, mas ele caiu diante das vicissitudes da vida. Ele não aguentou o tranco, ele não aguentou o peso das cobranças sociais. E por isso, ele morreu e findou-se a dinastia Saul, que começou com ele e terminou nele. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê